Você já parou para pensar que alguns dos segredos mais poderosos para manter a saúde na terceira idade podem estar bem ali, dentro da sua própria cozinha? Pois é, Dona Maria, seu João. A resposta muitas vezes não está em remédios caros nem em tratamentos complicados, mas em pequenos gestos, simples e cotidianos, feitos com atenção e carinho. Um desses gestos é a forma como a gente prepara o feijão preto, ou melhor dizendo, como a gente o deixa de molho. Parece bobagem, né? Mas não é. Muita gente pensa que é só jogar o feijão na água quente por uns minutos e depois cozinhar. Mas, como diz o ditado, o apressado com o cru. Quando se trata de feijão preto, essa pressa pode custar caro à saúde, especialmente de quem já passou dos 60. Isso porque o modo como deixamos o feijão de molho faz toda a diferença para que ele mantenha os nutrientes que fortalecem o coração, aliviam as dores nas juntas e ajudam até a manter a mente mais afiada. Imagine só, um paciente de mais de 60 anos me procurou, cansado, com os joelhos fracos, dizendo que tomava água de feijão preto todo dia, mas não via resultado. Quando perguntei como ele deixava o feijão de molho, ele respondeu: "Ah, doutor, boto na água quente uns 30 minutinhos e pronto." Aí estava o problema. A água muito quente destrói parte dos nutrientes preciosos que estão justamente na casca do grão, como as proteínas e os antioxidantes. É como se a gente estivesse jogando fora um tesouro sem saber. Agora, veja a diferença que faz fazer do jeito certo, usar água em temperatura ambiente ou levemente morna, trocar essa água 1 ou 2 vezes e deixar o feijão descansando por cerca de 6 a 8 horas. O que acontece aí é uma verdadeira mágica. O grão acorda, ativa enzimas benéficas e se prepara para oferecer tudo o que tem de melhor ao nosso corpo. É como regar uma plantinha no horário certo. Ela floresce, cresce forte e cheia de vida. E o nosso corpo reage da mesma maneira. Não se trata só de um feijão mais gostoso ou mais macio. Trata-se de um cuidado com os ossos, com os músculos e com o coração. Para quem já viveu tanto, cada detalhe importa. E deixar o feijão de molho da forma certa é um desses detalhes que, no fundo, são um gesto de amor próprio e de zelo com quem a gente ama. Este conselho foi útil para você? Compartilhe com alguém que precise. Antes mesmo de pensar em deixar o feijão de molho, tem um passo que muita gente pula, e que, sinceramente, é um dos mais importantes: escolher bem os grãos e lavá-los corretamente. Parece tarefa simples, mas é nesse momento que decidimos se vamos nutrir o corpo ou, sem querer, sobrecarregá-lo. Já vi muitos casos de pessoas que compram o feijão mais barato, jogam na água de qualquer jeito e acham que está tudo certo. Mas, meu amigo, minha amiga, como a gente cuida dos alimentos reflete diretamente no cuidado que temos com a nossa própria saúde. Sabe aqueles grãos que flutuam quando a gente coloca o feijão na água? Pois é, esses são os grãos vazios, sem nutrientes. Alguns estão estragados, outros podem até estar ocos por dentro. E se a gente não tirar esses, acaba cozinhando junto com os bons, o que compromete tanto o sabor quanto os benefícios da receita. É como escolher bem as companhias na vida. Com boas escolhas, tudo flui melhor. Com mais companhias, até o melhor tempero fica apagado. Lavar bem o feijão também não é exagero. É prevenção. Muitas vezes, os grãos vêm com poeira, restos de palha e até resíduos de defensivos agrícolas. Lavar 2 ou 3 vezes, até a água sair limpa, é garantir que você e sua família estarão consumindo algo limpo, seguro e saudável. Isso é ainda mais importante para quem tem intestino sensível ou já convive com problemas digestivos. A água limpa é como um abraço, acolhe, protege, dá segurança. E depois de bem lavado, vem a escolha da água para o molho. Ah, esse detalhe é ouro! Nada de água fervente. Quando usamos água morna, entre 30 graus Celsius e 40 graus Celsius, aquela que a gente sente quentinha, mas que não machuca a mão, damos ao feijão o ambiente ideal para que ele libere o melhor que tem. Nessa temperatura, as enzimas do feijão começam a agir, suavizando os grãos, ajudando na digestão e preservando os antioxidantes que combatem o envelhecimento. É como acordar alguém com carinho, e não com um grito. O feijão, como a gente, responde melhor à delicadeza. Dá um caldo mais gostoso,
um sabor mais encorpado e um efeito mais leve no estômago. Uma senhora que me escutou contar isso disse depois: Doutor, até meu intestino ficou feliz com esse feijão. E é isso que queremos, não é? Comer com prazer, sem sentir peso, com a certeza de que aquilo está nos fazendo bem. Depois de lavar e escolher bem os grãos, e de colocar para descansar na água certa, vem um ponto crucial: o tempo de molho. Quanto tempo é o ideal, doutor? Essa é uma pergunta que escuto quase toda semana. E a resposta é clara: entre 6 a 8 horas. Nem menos, nem muito mais. Esse intervalo é como o tempo de sono ideal para o corpo descansar e se renovar. É o suficiente para que o feijão absorva a água, ative seus nutrientes e fique pronto para ser cozido com facilidade e sabor. Mas, infelizmente, muitos de nós temos pressa. Queremos tudo para ontem. Alguns deixam o feijão de molho por 1 hora e acham que é o bastante. Outros vão ao extremo oposto e deixam por 12 ou até 24 horas achando que quanto mais tempo, melhor. E é aí que mora o perigo. Molhar demais pode fermentar os grãos, deixando um cheiro azedo, liberando substâncias indesejáveis e até provocando desconfortos digestivos, algo que ninguém deseja, especialmente na terceira idade. Deixar o feijão no tempo certo é como respeitar o ritmo natural da vida. A semente precisa de tempo para germinar. O corpo precisa de tempo para se recuperar. O alimento também. Quando seguimos esse ritmo, lavando, deixando de molho na temperatura certa e respeitando o tempo de descanso, estamos, na verdade, ensinando ao nosso próprio organismo como cuidar melhor de si. Não é só feijão. É um aprendizado de vida. E não podemos esquecer de uma etapa que muitos ignoram: trocar a água do molho. Parece detalhe, mas faz toda a diferença. Enquanto o feijão repousa, ele também libera algumas substâncias que, se ficarem na mesma água, acabam voltando para dentro do grão. Entre elas estão os chamados antinutrientes que atrapalham a absorção de ferro, cálcio e zinco, minerais tão importantes para quem já está na melhor idade. Uma senhora que me procurou dizia sempre ter gases e incômodos ao comer feijão. Quando perguntei se trocava a água do molho, ela disse que não. Eu deixo de manhã e só cozinho à noite, com a mesma água. Quando passou a trocar a água pelo menos uma vez durante o molho, tudo mudou. Adeus gases, adeus desconforto. É simples assim: trocar a água 1 ou 2 vezes ajuda o feijão a respirar melhor, e ajuda nosso corpo a digerir melhor. Deixe seu like e compartilhe esta mensagem para que chegue a mais pessoas. Agora que o feijão está lavado, escolhido, de molho na água certa e no tempo certo, com a água já trocada ao menos uma vez, muita gente se pergunta: e se eu não for cozinhar logo depois, posso guardar? Vai estragar? Sim, pode estragar. E é aí que entra mais um cuidado essencial: a forma de armazenar o feijão depois do molho. Porque, minha amiga, meu amigo, o feijão que você tratou com tanto carinho pode perder tudo se for deixado de qualquer jeito depois de pronto para o uso. Depois de 6 a 8 horas de molho, o feijão está acordado. Isso significa que ele já iniciou seu processo de ativação interna, a casca amoleceu, os nutrientes estão prontos para serem liberados. Mas isso também o torna mais sensível, como uma fruta madura que, se não for usada logo, murcha. Se você deixar esse feijão na temperatura ambiente por muitas horas, principalmente em dias quentes, ele vai azedar. E aí já viu: cheiro ruim, textura viscosa, e o risco de intoxicação alimentar aumenta, especialmente para idosos com saúde mais frágil. A solução? Simples: ou cozinha logo ou dá um pequeno passo extra, torre o feijão levemente. Isso mesmo! Depois de escorrer bem, é só levar ao fogo baixo numa panela larga, mexendo com calma até que ele fique mais sequinho e comece a soltar aquele aroma gostoso, quase como de café torrado. Isso sela os grãos e permite que você os guarde em potes bem fechados, de preferência de vidro. Assim, mesmo que não vá cozinhar imediatamente, você conserva a qualidade por dias. E tem mais um bônus: quando o feijão é levemente torrado depois do molho, ele fica mais saboroso ao cozinhar. A textura melhora, o caldo engrossa com mais facilidade e o cheiro da comida toma conta da casa, aquele cheiro que lembra domingo na casa da mãe, sabe? É um cuidado pequeno,
mas que transforma o resultado e a experiência à mesa. Um senhor que conheci em um grupo de convivência dizia que, desde que aprendeu esse truque, nunca mais perdeu um só grão de feijão. E olha que antes ele jogava fora pelo menos 2 panelas por mês por causa do azedume. Cuidar do alimento é, no fundo, cuidar da gente. É respeitar o tempo, a natureza e o próprio corpo. Quando fazemos isso com intenção e sabedoria, os resultados aparecem, não só na panela, mas no vigor das pernas, na leveza do intestino, na tranquilidade do coração. Mas e depois que esse feijão todo especial está pronto para ser usado, seja cozido, em forma de chá ou até em pratos mais elaborados, como ele pode agir no nosso corpo? Ah, aí começa a parte mais encantadora dessa história. Porque o feijão preto, preparado da forma certa, não é só uma comida. Ele é, de fato, um remédio da natureza, capaz de fortalecer músculos, proteger os ossos, melhorar a digestão e até acalmar o coração. Para quem está na terceira idade, uma das queixas mais comuns que escuto é: doutor, minhas pernas estão fracas. Sinto que estou perdendo força. Isso, muitas vezes, é sinal claro da perda de massa muscular, algo natural com o passar dos anos, mas que pode ser amenizado com uma alimentação rica em proteínas, e o feijão preto é um dos melhores aliados para isso. Rico em proteínas vegetais de fácil absorção, ele ajuda a recuperar o tônus dos músculos sem causar o desconforto que carnes mais pesadas muitas vezes provocam. Eu sempre me lembro do caso do seu Joaquim, 72 anos, que dizia não conseguir nem varrer a calçada sem parar para descansar. Depois que passou a tomar chá de feijão preto levemente torrado e comer mingau com ele 3 vezes por semana, voltou a andar no quarteirão e até retomou a velha paixão pela jardinagem. É ou não é emocionante ver um alimento simples devolver vitalidade? E não é só isso. O feijão preto, por ser rico em fibras, também ajuda e muito na digestão. Sabe aquele incômodo de se sentir estufado, de ir ao banheiro só de vez em quando, e ainda com dificuldade? Isso pode ser aliviado, e até resolvido, com o uso correto desse grão. As fibras agem como uma vassourinha suave que limpa os intestinos, regula o trânsito intestinal e ainda melhora a absorção de outros nutrientes importantes para a saúde, como o ferro e o cálcio. Dona Marlene, de 68 anos, me contou que sofria com o intestino preso havia décadas. Tentei de tudo, doutor. Mas só quando comecei a comer mingau de feijão preto com aveia todo dia de manhã, é que senti diferença. E o mais bonito foi ela dizer que, junto com isso, voltou a dormir melhor, pois se sentia mais leve, mais disposta, sem aquele peso constante na barriga. E já que falamos em ferro e cálcio, vamos entender por que o feijão preto é tão valioso para a saúde dos ossos e da circulação, especialmente na melhor idade. Quando os anos passam, é comum sentir os joelhos enfraquecerem, os ossos ficarem mais frágeis, os tornozelos doerem ao final do dia. Muitas vezes, isso está ligado à falta de 2 minerais essenciais, o magnésio e o ferro, presentes em abundância no nosso querido feijão preto. O magnésio é um aliado silencioso da saúde óssea. Ele ajuda o corpo a absorver melhor o cálcio, fundamental para manter os ossos firmes e prevenir doenças como a osteoporose. Além disso, ele atua diretamente nos músculos, prevenindo cãibras, dores articulares e aquela sensação de rigidez que muita gente sente ao acordar. O ferro, por sua vez, é como combustível para o sangue. Sem ele, o corpo não consegue produzir glóbulos vermelhos suficientes, o que leva a anemia, cansaço extremo, falta de ar e até tonturas. Seu Armando, 65 anos, chegou no consultório com os olhos fundos, a pele pálida e reclamando que sentia o coração disparar toda vez que se levantava. Depois de alguns exames, vimos que ele estava com deficiência de ferro e magnésio. A solução? Feijão preto, bem preparado, claro. Ele passou a comer 2 vezes por semana um prato de feijão com arroz integral, e beber chá de feijão preto com uma fatia de inhame pela manhã. Poucas semanas depois, ele já sorria com outro brilho no olhar. E o que dizer do poder antioxidante do feijão preto? Ah, esse é um dos maiores segredos desse alimento. Na casca escura do grão vive uma substância chamada antocianina, é ela que dá a cor preta ao feijão e também age como um verdadeiro escudo contra o envelhecimento precoce.
Essa substância combate os radicais livres, que são como ferrugens invisíveis que vão corroendo nossas células ao longo do tempo, provocando doenças, perda de memória, dores nas articulações e até depressão. Quem consome feijão preto regularmente, principalmente em forma de chá ou mingau, está dando ao corpo uma proteção poderosa contra essas ameaças invisíveis. É como se cada colherada dissesse: calma, corpo, eu estou cuidando de você. O que você aprendeu hoje pode mudar vidas. Não guarde só para você. Agora imagine isso: um alimento acessível, fácil de preparar e que ajuda a proteger o coração, regular a pressão e manter o sangue circulando direitinho pelo corpo inteiro. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas é exatamente isso que o feijão preto oferece, desde que seja usado com carinho e da forma certa. Especialmente para quem já passou dos 60, cuidar do coração é fundamental. E o feijão preto, minha amiga, meu amigo, é um dos grandes aliados dessa missão. Na casca do feijão, além das antocianinas que já falamos, existem também flavonoides, compostos naturais que atuam como verdadeiros guardiões das artérias. Eles ajudam a reduzir o colesterol ruim, melhorar a elasticidade dos vasos sanguíneos e combater a inflamação silenciosa que, muitas vezes, leva ao entupimento das veias. E mais, a combinação de fibras solúveis com antioxidantes faz com que a pressão arterial se mantenha mais estável, evitando aqueles picos que causam dor de cabeça, tontura e até risco de AVC. Dona Clotilde, 70 anos, dizia viver com medo: às vezes, minha pressão sobe do nada. Fico tonta, sem saber o que fazer. Depois de incluir chá de feijão preto morno no seu café da manhã e um prato de feijão cozido com legumes no almoço 2 vezes por semana, ela voltou ao consultório com um sorriso calmo. Parece mágica, doutor. Mas é só comida boa feita do jeito certo. E é exatamente isso, não é milagre, é cuidado. E tem mais. Sabe aquela sensação de cansaço mental, de esquecer onde colocou os óculos ou o que ia dizer? Isso também pode ser ajudado pelo consumo regular do feijão preto. As antocianinas presentes na casca são conhecidas por protegerem os neurônios, ajudando na comunicação entre as células do cérebro. Resultado: mais clareza mental, mais memória, mais disposição. O cérebro, afinal, também precisa de boa nutrição para funcionar bem. Não é só o corpo que envelhece, a mente também sente. E quando a mente está mais ativa, o ânimo melhora, a tristeza dá uma trégua, e até o sono fica mais tranquilo. Comer bem é, no fundo, uma forma de cuidar do humor, da memória e do amor próprio. Porque envelhecer não é sinônimo de esquecer, de cansar, de parar. É só uma nova fase, e o feijão preto pode ser seu aliado nessa caminhada. Com tudo isso, é natural que muitos adultos maiores se perguntem: mas doutor, eu posso comer feijão preto todo dia? Tem alguma contraindicação? E essa é uma pergunta muito sábia. Porque, mesmo sendo um alimento tão poderoso, o feijão preto, como qualquer outra coisa na vida, precisa ser usado com equilíbrio e respeito ao nosso corpo. Afinal, o que faz bem para um pode não ser o ideal para outro. Por exemplo, se você tem pressão muito baixa, é bom tomar cuidado com a quantidade de chá de feijão preto que consome. Isso porque ele tem um leve efeito diurético e calmante que, em excesso, pode baixar ainda mais a pressão. Já acompanhei casos de senhoras que, entusiasmadas com os benefícios, começaram a tomar 2, 3 copos de chá por dia. Resultado? Tontura, fraqueza, sensação de desmaio. Uma simples mudança no hábito, como reduzir a dose ou tomar apenas após as refeições, já resolveu tudo. E o mesmo vale para quem tem estômago sensível. Se você costuma ter refluxo, gastrite ou sente o abdômen estufado ao comer grãos, vale a pena preparar o feijão de forma ainda mais cuidadosa, cozinhando bem, combinando com ingredientes como gengibre ou arroz integral e evitando o consumo em jejum. O feijão, quando respeitado em suas propriedades, se torna leve e generoso. Mas, se for mal preparado ou consumido fora de hora, pode causar desconforto. Outro grupo que deve ter atenção é quem tem pedras nos rins. Como o feijão tem efeito diurético, ele estimula o funcionamento dos rins. Para quem tem histórico de cálculo renal, isso pode ser bom,
mas também pode provocar o deslocamento das pedras e causar dor. Nesse caso, o melhor é consumir com orientação, em quantidades moderadas, e jamais substituir a água pura pelo chá de feijão, algo que algumas pessoas acabam fazendo sem saber dos riscos. E ainda tem um detalhe importante: quem usa medicamentos contínuos, como para pressão alta, diabetes ou colesterol, deve tomar cuidado ao consumir grandes quantidades de feijão com alto teor de fibra perto da hora dos remédios. As fibras podem reduzir a absorção de certos medicamentos. Por isso, sempre oriento: mantenha um intervalo de pelo menos 1 hora entre o remédio e o consumo de feijão ou seus derivados. No fundo, tudo se resume ao que a vida já nos ensinou: equilíbrio. O feijão preto é sim um aliado poderoso, mas precisa ser usado com sabedoria, com escuta ao próprio corpo e, se possível, com orientação de um profissional de saúde. Respeitar os próprios limites é uma forma de se amar. E isso é o que mais importa. Dito tudo isso, talvez você esteja se perguntando: mas então, o que é que realmente mantém a saúde firme depois dos 60, dos 70 ou até dos 80 anos? E a resposta, minha amiga, meu amigo, vai muito além da alimentação. O feijão preto é um grande companheiro de jornada, sem dúvida. Mas o verdadeiro segredo da longevidade saudável está em algo que nenhuma farmácia vende: o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. De nada adianta comer o melhor dos alimentos se a mente está pesada, se o coração está triste, se os dias são vividos no piloto automático, sem alegria ou motivação. Eu sempre digo: o corpo escuta tudo aquilo que a alma sente. Por isso, cuidar da saúde também é se permitir rir mais, se movimentar com leveza, conversar com os vizinhos, tomar sol pela manhã, ouvir uma música que desperta lembranças boas. São essas coisas simples que, somadas ao prato certo, constroem um dia bom, uma semana leve, um envelhecer bonito. E nesse sentido, a rotina é uma aliada. Ter horários definidos para acordar, fazer as refeições, se deitar. Isso regula o relógio interno, ajuda o coração a bater no ritmo certo, dá estabilidade emocional e previne doenças. Uma caminhada de 15 minutos de manhã, um chá de feijão preto após o almoço, uma boa conversa no fim da tarde. São pequenos rituais que fortalecem o corpo e o espírito. Não podemos esquecer que o movimento é vida. Um corpo que se mexe, mesmo devagarinho, mantém os músculos ativos, o sangue circulando, a mente alerta. Já atendi muitos idosos que se queixavam de dores e fraqueza. Quando perguntei se movimentavam, respondiam: "Ah, doutor, depois que me aposentei, fiquei mais quieto." E aí está o problema. A gente foi feito para andar, para fazer as coisas com as mãos, para abraçar, cozinhar, brincar com os netos. E mesmo quem já sente limitações pode adaptar: uma dança lenta na sala, alongamento sentado, caminhadas curtas, subir e descer o pé da escada com cuidado. O importante é não parar. Porque parar é entregar o corpo à ferrugem. E quem se mexe, se alegra. Quem se alegra, vive mais. E quem vive mais com alegria, inspira todos ao redor. Se isso fez você refletir, compartilhe com seus filhos, netos ou amigos próximos. Depois de tantos conselhos, histórias e cuidados sobre esse grão tão simples e tão poderoso, fica uma lição que vale para todos nós: o feijão preto, quando preparado com amor e usado com consciência, é muito mais do que um alimento. Ele se torna símbolo de um estilo de vida que valoriza o cuidado, a paciência, o respeito pelo tempo e a sabedoria do corpo. Mas ele também nos ensina algo ainda mais importante: que a saúde se constrói no dia a dia, com escolhas pequenas, repetidas com carinho. Veja bem, não adianta comer feijão preto por uma semana e depois voltar aos hábitos antigos, esperar resultados milagrosos ou se frustrar por não ver mudanças imediatas. Saúde não é mágica. É constância. É como plantar uma árvore e regar todos os dias, mesmo quando ainda não vemos a sombra. A transformação vem. Mas ela respeita o tempo do corpo, que é sábio, que sabe se curar quando damos as condições certas. E essas condições não se resumem a uma boa alimentação. Elas incluem o sono reparador, o movimento do corpo, os pensamentos bons, a fé na vida, o carinho com a própria história. Comer bem é essencial, sim.
Mas de que adianta o prato cheio se a alma está vazia? De que adianta o chá morno se o coração está gelado? Por isso, quando falamos em viver bem, estamos falando também em amar-se mais, cobrar-se menos, perdoar com mais facilidade, conversar com mais leveza e dar mais risadas. Quantas vezes já vimos alguém que, apesar das dores e dificuldades, carrega no rosto um sorriso calmo, nos gestos uma ternura que cura? Essas pessoas são a prova viva de que saúde também mora no espírito. E o feijão preto, com sua casca escura e seu interior rico, é um lembrete humilde de que o valor nem sempre está no que brilha, mas no que nutre, sustenta e aquece, como um abraço, como uma memória boa, como uma manhã ensolarada depois da chuva. Então, minha amiga, meu amigo, quando você for preparar seu próximo feijão, lembre-se de tudo isso. Lave com calma, escolha com carinho, deixe de molho como quem embala um filho no sono. Cozinhe como quem escreve uma carta de amor para si mesmo. E ao servir, olhe para o prato com gratidão. Porque você está escolhendo viver com consciência, com sabedoria e com ternura. E isso, mais do que qualquer remédio, é o que realmente prolonga a vida. Chegamos ao fim dessa caminhada juntos, e que jornada bonita fizemos. Partimos de um simples grão de feijão preto e, ao longo do caminho, descobrimos que ele guarda não apenas nutrientes e benefícios para o corpo, mas também lições preciosas sobre como viver melhor, com mais cuidado, mais presença, mais intenção. Para muitos, ele era só um alimento do dia a dia. Agora, espero que ele se torne também um símbolo de transformação, de escolhas conscientes, de um novo olhar sobre o que realmente importa. Porque, no fundo, tudo o que dissemos aqui, desde o modo de lavar o grão, o tempo de molho, os cuidados com o preparo, serve para nos lembrar de algo maior, que saúde não se compra pronta, ela se constrói. E essa construção é feita com mãos simples, com gestos pequenos, com amor próprio. Não é preciso dinheiro, nem fórmulas mágicas. Basta parar, observar, escutar o corpo, escutar o coração, escutar a vida. Você, que chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Já mostrou que está disposto a se cuidar, a aprender, a viver com mais consciência. E isso, minha amiga, meu amigo, já é motivo de celebração. Nunca é tarde para começar. Nunca é cedo demais para se cuidar. E o mais bonito? Quando você se cuida, você inspira outros a fazerem o mesmo. Seus filhos, seus netos, seus vizinhos. A saúde é contagiante quando é vivida com alegria. Então, o que fazer a partir de agora? Simples. Escolha seus grãos com mais atenção. Planeje suas refeições com mais carinho. Caminhe um pouquinho todo dia. Beba seu chá como um presente que você se dá. Diga palavras doces a si mesmo. Afinal, quem mais vai te acompanhar com tanta fidelidade quanto você mesmo? Cultive pensamentos bons, abrace mais vezes, respire com mais calma, ri até a barriga doer. Isso é viver bem. E sempre que olhar para aquele punhado de feijão preto antes de preparar sua refeição, lembre-se, ali há força, há saúde, há esperança. Há a sabedoria de gerações, há a generosidade da natureza, há uma ponte entre o passado e o presente. Use-o com respeito, com alegria e com o coração aberto. Deixe seu like e compartilhe esta mensagem para que chegue a mais pessoas.